Damos início a mais um programa da Anatomia do Poder, que vai ao ar dos estados, todos os estados do Brasil e Distrito Federal, há 10 anos e meio, discutindo sempre as diversas facetas do poder, universitário, cultural, público, político, acadêmico, enfim, empresarial, enfim, darmos assim uma visão para os nossos telespectadores de que maneira aqueles que exercem o poder veem o poder que exercem. Hoje eu tenho um privilégio muito grande, uma caríssima amiga que vem de mais de uma dezena de anos, ainda quando era desembargador do Tribunal Regional Federal de Recursos do Rio Grande do Sul, a ministra Ellen Grace, a primeira mulher a pisar a Suprema Corte, e foi presidente do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é a nossa entrevistada de hoje. E como o grande assunto que temos no momento é como o Tribunal Superior Eleitoral atuará para mediar essa campanha eleitoral que está começando agora e que aparece da impressão que vai ser das mais acaloradas da história do Brasil, ninguém como a ministra Ellen para falar um pouco para o nosso telespectador, esclarecer não só a sua presidência, quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, mas como vê o Tribunal Superior Eleitoral nos dias de hoje com um poder moderador neste momento de uma eleição bastante acalorada, para não dizer que poderia ser uma eleição radicalizada. As diversas cartas que se produziram até hoje, a carta que será lida, ou que foi lida na Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, a carta que nós mesmos fizemos com o Conselho Superior de Direito, da Ordem dos Advogados, todos procurando demonstrar que a democracia no Brasil não corre riscos. E eu, como um velho professor, há 33 anos da Escola Comando de Estado-Maior do Exército, quase todos os generais do Brasil tiveram que tolerar minhas aulas de direito constitucional. Eu estou absolutamente convencido que não há ambiente nenhum de golpe no Brasil. Teremos uma eleição acalorada, mas não teremos, além disso, até porque o Tribunal Superior Eleitoral está quaisquer riscos. Mas ninguém melhor do que a ministra Ellen, que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para falar sobre a sua gestão e, ao mesmo tempo, como vê os dias que correm. Muito obrigada, professor Ives. É um prazer muito grande estar aqui conversando com o senhor e conversando com todos os ouvintes desse seu programa já tão tradicional e que traz assuntos importantes para o debate brasileiro. O senhor tem toda a razão quando diz que entende que esta próxima eleição vai ser muito acalorada. Nós estamos com uma divisão muito grande no país, projetos muito opostos, há uma terceira via que está ainda começando a decolar e poderá angariar muitos votos, mas basicamente o que as forças políticas que estão colocadas estão em dois blocos bem distintos. O que é mais importante, professor, neste momento, e acho que o senhor tem toda a razão, as instituições brasileiras são muito fortes, elas estão muito bem estabelecidas e elas têm condições, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral e toda a Justiça Eleitoral, de levar avante esse processo eleitoral com absoluta clareza, com absoluta transparência, e chegarmos a um resultado que seja acatado por todos, como tem sido ao longo dos últimos 26 anos que usamos as urnas eletrônicas. Muitos daqueles que estão nos ouvindo, professor, certamente são jovens e não se lembram do tempo das urnas de lona e das cédulas em papel. Aquele era um tempo real de incertezas nas eleições, porque tanto poderia haver fraude no preenchimento das cédulas,
quanto posteriormente na apuração destas cédulas, que era feita em grandes mesas, um mesário cantava o voto, o outro mesário apontava na planilha, e assim ia se fazendo. Então, havia nesse processo todo muita chance, muita oportunidade para fraude. E até havia um nome especial para esta fraude que se chamava de mapismo. Quando estava completo o mapa, se o resultado não agradasse às forças prevalecentes, então podia-se alterar ou adaptar o mapa à vontade de quem dirigia as urnas. O senhor sabe, já deve ter ouvido contar essa história antiga lá no Rio Grande do Sul, em que o velho Júlio de Castilhos teria recebido uma comissão que tinha verificado e feito a apuração da última votação, e ele, perdão, não foi Júlio de Castilhos, foi o Borges de Medeiros, e que ele, então, recebeu essa comissão que estava muito encabulada, porque ia anunciar ao velho caudilho que ele, desta vez, não tinha obtido sucesso nas urnas. E ele adiantou-se aos 3 membros que iam lhe dar a notícia, dizendo: meus amigos, muito obrigado por virem me anunciar mais uma vitória, porque eles deram as costas e foram embora, e ele acabou sendo vencedor de mais aquela eleição. Portanto, hoje nós, felizmente, superamos esta fase antiga da nossa história e temos um sistema altamente confiável. Eu posso lhe dizer isso, professor, porque, ao meu tempo no Tribunal Superior Eleitoral, eu tive a oportunidade de realmente ter muita familiaridade com as urnas eletrônicas. O senhor imagine que eu até aprendi a manusear a urna eletrônica, a fazer toda a programação da urna, porque eu viajava com a urna, literalmente debaixo do braço, para comparecer a encontros internacionais em que a urna brasileira era considerada sempre o melhor instrumento para a votação. Eu estive, assim, num encontro que se realizou em Nova Delhi, eu estive num outro encontro que se realizou na Cidade do México, e estive ainda na House of Lords demonstrando a nossa urna eletrônica. Os candidatos na época eram naturalmente cantores brasileiros ou poetas brasileiros, enfim, não eram políticos que se colocava ali para a escolha dos eleitores. Mas realmente todas essas pessoas, especialistas em eleições de diversos países, eles faziam fila para votar na urna brasileira e saíam dali encantados com a precisão, com a rapidez, com a simplicidade da urna. Eu até acredito, professor, que o grande segredo da urna é é a sua simplicidade. A urna não é um equipamento sofisticado, perto dos outros eletrônicos que nós temos, até o nosso telefone celular é muito mais sofisticado que uma urna eletrônica. A urna é apenas uma máquina de contar que conhece os seus usuários. Se o senhor quiser votar numa urna que não é a sua, da sua seção, ela não vai lhe aceitar, não vai aceitar o seu voto. Então, a urna é realmente um equipamento simples e que tem a vantagem suplementar de não estar ligada à internet. Por não estar ligada à internet, ela não dá acesso a qualquer hacker, a qualquer possibilidade de fraude malévola por algum interessado externamente ao sistema. De modo que não há nenhuma dúvida quanto ao nosso sistema de votação, implantado desde 96. O ministro Carlos Veloso foi o precursor nesta implantação, e funcionando perfeitamente até hoje, dando resultados muito rápidos. É surpreendente a gente ver que os resultados agora estão saindo, resultados para a presidência da República, num país com a dimensão que o nosso tem, em 2 horas. Isso é realmente algo notável. Mas eu acho, professor, que ainda o grande segredo por trás de tudo isso não é propriamente a urna,
não é propriamente esta máquina. O grande segredo disso tudo está no nosso cadastro unificado. O Tribunal Superior Eleitoral mantém um cadastro nacional de todos os eleitores. E esse cadastro é sistematicamente revisado para estar sempre atualizado. Tanto que ele é a forma mais eficiente de se encontrar uma pessoa neste país. Quando for preciso localizar alguém, procura-se no cadastro eleitoral. Necessariamente as pessoas precisam estar com o seu título eleitoral em dia para uma série de atividades, e quando se mudam, então, produzem aquela alteração necessária que vai imediatamente informada ao cadastro único. Esse cadastro único, professor, e aqui é preciso que nós façamos aí uma homenagem muito especial ao ministro Nery da Silveira. Foi o ministro Zé Nery da Silveira que, muito antes da implantação das urnas eletrônicas, idealizou e fez executar pelo país inteiro. Foi uma verdadeira maratona que ele desenvolveu por esse país inteiro, em todos os estados ele esteve, incentivando a que os regionais desenvolvessem os sistemas necessários para a manutenção do cadastro único. Então, este sistema nosso, eu diria que se não é o melhor, está entre os melhores, e não está segundo a nenhum dos melhores. Ele está a par dos melhores sistemas eleitorais do mundo. Infelizmente, nós brasileiros, às vezes, temos a mania de desmerecer as coisas boas que nós temos. E isso também tem acontecido com o sistema eleitoral brasileiro. Eu volto a dizer, professor, tendo assim um conhecimento muito grande do funcionamento da urna, do funcionamento de todo o sistema eleitoral, que os eleitores brasileiros podem confiadamente entregar o seu voto e ter a certeza de que o seu voto será computado para aquele candidato que eles escolheram. Obrigado, ministra. Nós vamos agora aos nossos comerciais, mas é uma explicação importante de quem exerceu a presidência do nosso Superior Eleitoral, aí já em um tempo em que estávamos com urnas eletrônicas. Vamos aos comerciais, voltaremos em breve. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando a uma caríssima confreira no Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, a primeira mulher a ser ministra da Suprema Corte, presidente do nosso Superior Eleitoral, que foi presidente da Suprema Corte, hoje advogando, aliás, tenho o privilégio de advogar em algumas questões juntos com a ministra. Como eu faço em todo o programa, eu mando um livro ao nosso convidado. Eu lhe vou oferecer o Tributação Internacional de Direito Interno, coordenado por mim, tendo como sempre estudo introdutório de um gaúcho, que é o Humberto Ávila, querido amigo e grande tributarista, que será entregue. Muito obrigada, professor. E antes de continuarmos agora falando um pouco sobre sua vida pessoal, eu gostaria de lembrar algo interessante. A senhora contou o episódio do Borges Medeiros. O Raul Pila, quando fundou o Partido Libertador, procurando dar uma continuidade ao Partido Liberal, que era de 1861, e que teve em Silveira Martins a sua grande figura, Gaspar Silveira Martins, que ombreava-se com Rui Barbosa em nível de oratória, na mudança do Império para a República. Contra a quinta reeleição do Borges Medeiros, Raul Pila fundou o Partido Libertador. E em 1962, o senador Mendes Sá, vindo a São Paulo, um amigo meu convidou para conhecê-lo, nos almoçando com ele. Ele soube que eu era parlamentarista desde os bancos acadêmicos, defender os ideais parlamentaristas. Ele me convidou para concorrer à presidência do Diretório Metropolitano da cidade de São Paulo, pelo Partido Libertador, que era o único partido parlamentarista da época.
Eu aceitei, ganhei no apoio da direção nacional, o MEN, o Brito Velho, o Raul Pila, etc. Eu ganhei a eleição e, evidente, que tive a primeira eleição que, como presidente, eu tinha 60 candidatos para vereador na cidade de São Paulo. Quando foi para apuração, o que tive que fazer? Eu peguei todo o diretório, a família do diretório, etc., para pôr um fiscal nosso em cada urna apuradora, para que não houvesse qualquer risco de nós sermos Isso. prejudicados, porque eram os votos contados e a contagem era muito rápida, entende? Se nós não tivéssemos um fiscal examinando e pedindo, se não está de acordo, eu quero fazer recontagem, etc., era extremamente complexo. E Uhum. eu me lembro que nós conseguimos fiscalizar todas as juntas apuradoras a partir de um cálculo que era feito manualmente, que era extremamente difícil. E sei Uhum. perfeitamente o trabalho que deu. Agora, em nível nacional, era uma eleição, é bem verdade que uma cidade que era um verdadeiro estado, já naquela época, com população maior do que o Acre, Rondônia, Amapá, os estados Uhum. do norte, mas, de qualquer maneira, era uma eleição municipal, não era uma eleição. Sim. Então, sei perfeitamente dessas dificuldades. Acho que a urna eletrônica, um voto auditado, é uma urna eletrônica também, como existem outras urnas eletrônicas que também, mas eu tenho a impressão que o grande erro do presidente Bolsonaro, em vez de falar que a urna poderia gerar, era dizer, podemos avançar com uma urna eletrônica a modo, como fosse um problema de evolução e não um problema de possibilidade de fraude. E o fato de não haver essa interconexão com a internet, evidentemente, dificulta muitíssimo qualquer atuação de hackers, que no máximo pode utilizar numa urna, dois, mas não em todo o sistema eleitoral. Não é? Mas, ministro, eu gostaria agora de ouvir um pouco uma novidade que possivelmente os nossos telespectadores que conhecem a ministra não conhecem. A ministra é uma grande produtora do melhor azeite que existe no Brasil, o azeite virgem, um azeite puríssimo. E a ministra tem uma fazenda que vem da família, mas o que é mais importante, o azeite de belíssima qualidade. Mas mais do que isso, a própria ministra colhe, muitas vezes, quando está no Rio Grande do Sul, as azeitonas. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse aspecto dessa faceta que o telespectador brasileiro não conhece, da primeira mulher que foi ministra da Suprema Corte Brasileira. É, professor, muito obrigada por trazer esse assunto. É um assunto muito pessoal, muito agradável. Realmente, nessa pequena propriedade próximo de Porto Alegre, a minha família decidiu fazer um plantio de oliveiras. As oliveiras estão surgindo no Rio Grande do Sul como uma oportunidade nova para as pequenas propriedades, e também há plantações agora na Serra da Mantiqueira, alguma coisa também pelo interior de São Paulo. Durante a colonização, os portugueses trouxeram oliveiras para o Brasil, assim como trouxeram videiras. Mas, por algum motivo, essas plantações não prosperaram. E, atualmente, nós importamos quase totalidade do azeite de oliva que consumimos nas nossas casas, nas nossas mesas. Então, veio essa oportunidade de fazer um plantio de oliveiras e nós gostamos da ideia, fizemos o plantio, as árvores são muito bonitas, realmente é um pomar que dá gosto de ver e, de fato, na época da colheita, que se dá em fevereiro, em torno de fevereiro, nós vamos todos, a família inteira, as crianças também, todos ajudar aqueles que estão lá trabalhando para colher as oliveiras. Depois disso, eu confio a uma outra empresa o trabalho de extração, porque não tenho ainda um lagar, é um investimento grande, então nós confiamos esse trabalho a uma outra empresa que faz o invase do azeite. Mas
a sua afirmação, logo quando o senhor abriu essa parte do programa, dizendo que é o melhor azeite do Brasil, eu vou colocar no rótulo das garrafas agora, professor. Vai ser uma qualificação especial. Não, mas a verdade é interessante. Aqui em São Paulo, para os telespectadores do Brasil inteiro, é uma famosa casa por vender só produtos de alta qualidade, é a Casa Santa Luzia. E foram apresentadas amostras do azeite na Casa Santa Luzia. E a dona da casa me ligou para dizer que ficou encantadíssima, a doutora Ana, dizendo que azeite de primeira qualidade, que são expostos especialmente, porque são 3 tipos de azeites. Já tem 3 nomes diferentes. E eu gostaria que a própria ministra explicasse. Mariana, Gigio Martini e Fioravante. Cada um tem um sabor e talvez valesse a pena o nosso telespectador conhecer por que a razão dos nomes e qual é a razão dos nomes vinculado ao tipo de azeite. Não é? Isso mesmo, professor. Veja que nós plantamos 2 tipos, 2 variedades de azeitonas. Uma chama-se Coroneik, que é uma azeitona de origem grega, tem um sabor bem acentuado, forte, e a outra é a Arbequina, que é uma variedade espanhola mais suave. Por isso, os nomes correspondentes. Mariana é o nome da minha bisavó materna. Uma das bisavós maternas chamava-se Mariana. O marido dela, e ela dá o nome à monovarietal de Arbequina. O marido dela chamava-se Didio Martini, e esse casal veio da Itália, da região de Trieste, vieram para o Brasil já com 2 filhos, e aqui tiveram mais outros tantos, como uma boa família italiana. E desse casal, Didio Martini e Mariana, nasceu então o meu avô materno, chamado Fioravante. Com as 2 azeitonas, nós fizemos um blend para dar o nome de Fioravante. Então, também tem essa ligação aí com as origens da família, ficou uma coisa muito prazerosa de fazer, porque nós envolvemos as crianças, toda a família participou na escolha dos rótulos, na diagramação, enfim, todo um trabalho grande que existe de preparação de um produto de alta qualidade para a mesa dos brasileiros. E o senhor tem razão, especialmente quando diz que é um azeite de boa qualidade, porque é um azeite muito fresco. É um azeite que praticamente ele sai do pomar, imediatamente são trituradas as azeitonas e envasado o azeite. Portanto, ele é um azeite novo. Quando nós importamos azeites de outros países, o azeite que chega aqui já não é que ele não seja bom, ele é bom e vai ser bom durante muito tempo, mas ele não é mais aquele azeite novo, o azeite da safra. Então, por isso, os azeites brasileiros têm muita chance de ganharem mercado, exatamente porque nós podemos colocar imediatamente nas prateleiras. Ótimo. Estamos terminando o programa, mas eu lembro só uma episódio interessante. Em 1964, por uma série de razões, eu terminei sendo orador oficial em Guimarães da criação da União das Comunidades de Cultura Portuguesa. O então primeiro-ministro, presidente do Conselho de Ministros de Portugal, era o Salazar. E quando eu cheguei em Lisboa, vindo de Guimarães, com todos os 32 países representados, o Salazar tinha ouvido o discurso poético e ele convidou para que eu o conhecesse. Foi quando eu conheci o presidente de conselhos, Oliveira Salazar. Tivemos uma conversa interessante, eu era presidente do Partido Libertador, falei um pouco sobre a política brasileira, ele contou episódios com o Truman. Foram 40 minutos de uma conversa muito agradável, em que ele falava pouco, tinha um olhar radiográfico, mas analisava a política mundial com muita categoria. Fui para o hotel e o que eu recebo no dia seguinte com um cartão do Salazar de presente? Uma lata de azeite português.
E aí eu perguntei ao Adriano Moreira, que era o presidente do Congresso e presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, professor, talvez o maior cérebro de Portugal no século passado, se eu devia entender aquilo como um presente ou receber um azeite de um chefe de Estado. E disse, Ives, seja tranquilo, é uma honraria muito grande. Primeiro, porque ele não manda presentes, claramente. E segundo, ele quer mostrar que é um governo austero e quer mostrar um produto de Portugal. E qual é o produto de Portugal que ele deu? Foi o azeite português. Eu tenho até hoje o cartão dele para mim. E o azeite, evidentemente, foi consumido, porque eu trouxe para mostrar aqui em São Paulo para as pessoas. Mostrar o que, para Portugal, o azeite representava, porque o presente que eu recebi de Viveiro Salazar foi uma lata de azeite. Ministro, muito Verdade. obrigado pela sua presença no meu programa. Eu que agradeço, professor, por essa oportunidade de encontrá-lo novamente e de conversar com o senhor e com os seus ouvintes. Muito, muito obrigado. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.